Dia 63, 1 Samuel capítulo 13 ao capítulo 16. No capítulo 13 mostra Saul liderando o povo de Israel para uma guerra contra os filisteus. Ele escolhe 3.000 homens, 2.000 fica com ele e 1.000 com Jonatas, seu filho. Jonatas ataca um destacamento de filisteus e atrai o ódio dos filisteus. Saul convoca o povo para a guerra, porém os filisteus tinham 3.000 carros de guerra e 6.000 condutores de carros de guerra, e tanto soldados quanto a areia do mar. Os soldados israelitas viram que o negócio havia ficado feio e começaram a se esconder em cavernas e buracos, alguns até atravessaram o Jordão para se protegerem. Saul espera 7 dias, que foi o prazo determinado por Samuel, e quando viu que Samuel demorava e os soldados começaram a dispersar, ele mandou trazer holocaustos e sacrifícios de comunhão para oferecer a Deus. Quando terminou de fazer isso, Samuel chegou e disse que ele agiu como tolo, afinal ele havia tomado o lugar do sacerdote. Só quem poderia entregar oferta a Deus era o sacerdote. Saul era rei, não tinha autoridade para fazer isso. E Samuel informa que se ele tivesse obedecido o mandamento que Deus havia lhe dado, que o reinado dele seria estabelecido para sempre. Como não fez, o reinado terá fim. A Bíblia relata que Israel naquela época não tinha ferreiro, ou seja, só quem tinha espada era Saul e Jonatas. No capítulo 14, num certo dia, Jonatas, filho de Saul, chama seu escudeiro para atacar os filisteus sem que ninguém soubesse. Chegando lá, ele fala que se o Senhor for com ele, não importa se tem muitos homens ou poucos, o Senhor é quem dá a vitória. E a ideia de Jonatas é deixar ser visto pelo exército inimigo, e se eles dissessem, esperem aí, eles ficariam parados e não avançariam. Mas se dissessem, subam até aqui, seria o sinal que Deus estava com eles e entregaria o inimigo em suas mãos. E assim aconteceu. Os filisteus, quando avistaram eles, disseram, subam aqui. Eles vão confiantes no Senhor. Apenas Jonatas e seu escudeiro. Jonatas derrubava e o escudeiro matava. No primeiro ataque, os dois mataram cerca de 20 homens. Com isso, houve um pânico terrível entre os filisteus. Até o chão tremeu. Quando Saul viu os filisteus desesperados, mandou contar o povo para ver se faltava alguém e descobre que Jonatas e seu escudeiro não estavam no meio deles. Com isso, Saul e todos os soldados foram para a batalha. Os filisteus estavam em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. E assim o Senhor concedeu vitória naquele dia para Israel. E a batalha se espalhou para além de Bet-Aven, e os israelitas estavam exaustos, pois Saul fez eles jurarem dizendo, maldito seja todo o que comer até o anoitecer, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Porém, Jonatas e seu escudeiro não estavam lá nesse momento. Os soldados viram o mel que estava ali no chão e não pegaram, pois juraram. Mas Jonatas, não sabendo do juramento, colocou a ponta da vara e molhou no favo de mel. Quando ele come, seus olhos brilham. Jonatas diz que seu pai trouxe desgraça para o povo, pois seria bem melhor se tivessem comido do que tomaram dos seus inimigos. E naquele dia, após derrotar os filisteus, os israelitas estavam exaustos e pegaram os animais, mataram e comeram com sangue. E então pecaram contra o Senhor, pois não poderiam comer com sangue. Então Saul manda abater os animais para comerem sem sangue, e Saul edifica um altar. Saul pergunta a Deus se na manhã seguinte deveria atacar os filisteus, e Deus não responde. Saul quer saber quem pecou para limpar o acampamento. A sorte cai sobre Jonatas, que diz a seu pai que comeu do mel. Saul iria matar Jonatas, mas o povo livra Jonatas, dizendo que o Senhor havia usado ele e que ele comeu o mel sem saber. Durante todo o reinado de Saul houve guerra contra os filisteus. No capítulo 15, Samuel fala com Saul a ordem de Deus, que era atacar os amalequitas e matar todo mundo, homem, mulher, criança, recém-nascido e todos os animais. Não era para deixar nada vivo. Saul ataca eles, porém deixou vivo Agag, rei dos amalequitas, e os melhores animais. Tudo que era bom ele deixou, só destruiu o que era desprezível. Samuel, quando viu isso, ficou indignado.